convida a nossa irmã Maíse, que nos vai falar sobre o medo. Amigos, nessa noite, conforme combinei com Lisier, vamos falar um pouco acerca de um dos sentimentos que Jesus nominalmente colocou para nós, o medo. Na parábola dos talentos, quando ele diz que o Senhor dividiu talentos entre determinadas criaturas, houve uma, na hora da aferição de valores, que disse: tendo medo, eu escondi na terra o teu talento. E os amigos espirituais dizem que esse ser, denominado da parábola dos talentos por Jesus, é um pouco todos nós. Porque em muitas ocasiões da nossa existência, em muito momento da nossa caminhada espiritual, nós, por causa do medo, ficamos paralisados para tomar decisões importantes para a nossa renovação. E os espíritos citam inúmeras situações. Inclusive, Emmanuel, através do Chico, comentava que quando uma mãe que aguarda um filho na gestação sofre um aborto natural, invariavelmente, aquele espírito que estava se preparando para vir sofre o medo de retornar. E muitas vezes o aborto natural é uma tristeza para a mãe, para o pai, mas para o espírito, que por um pequeno período ficou ali abrigado, é uma nova conscientização. Porque quando ele vê frustrada aquela vinda, ele enfim se enche de desejo de realmente recomeçar. E invariavelmente, lembrava Emmanuel, uma nova gravidez trará o mesmo espírito que anteriormente sofreu o aborto natural. Porque, dessa vez imbuído de uma nova realidade, ele insiste novamente e é abrigado para os 9 meses de gestação e o renascimento. Mas, quando nós sentimos medo, os amigos espirituais nos recordam que é como uma grande sombra portas adentro da nossa alma. Porque nós sempre achamos que as circunstâncias são mais difíceis. Nós achamos que o outro tem um poder sobre nós que não tem. E nós não conseguimos mentalizar o dia de amanhã mais positivo. Tudo isso o medo nos causa. E os amigos espirituais afirmam que, além do medo, só a ira consegue fazer uma destruição maior dentro de nós. E André Luiz recordava que quando você perde a cabeça, como se diz, numa discussão, numa briga, quando você se altera emocionalmente de forma profunda, você mata células do seu próprio corpo físico que nunca mais se recuperam. Tamanha a força destrutiva que tem uma hora de raiva, uma hora de discussão em que nós não conseguimos voltar ao nosso normal. O medo, segundo os espíritos, faz um mal semelhante, porque ele vai minando as nossas energias espirituais. Ele vai nos dizendo intimamente, sem que ninguém perceba, que nós não seremos capazes para o dia seguinte, para a próxima empreitada, para a realização daquele sonho que almejamos, e aí vamos cada vez mais tendo grande dificuldade em disfarçar o próprio medo que sentimos da vida. Como nós vivemos uma época decisiva em que a humanidade precisa desta vez avançar, evoluir, porque o próprio planeta onde ela está precisa avançar também, os estados de medo são quase que permanentes. Há povos que são dominados por tiranos que lhes impõem o medo. E isso aconteceu em todas as épocas da humanidade. Porque aqueles que aparentemente detêm o poder e a maldade sabem que através do medo impedirão que as pessoas reajam
e possam buscar a verdadeira felicidade, que é uma felicidade comum a todos. Muito antes da Segunda Grande Guerra Mundial começar, em 1939, em 32, 33, os judeus já eram perseguidos dentro da Alemanha e em vários países da Europa, porque sempre houve preconceito em relação a esse povo. E quando presos, os soldados alemães faziam questão de lançar pela janela das casas das pessoas que estavam sendo presas malas, que caindo lá embaixo se abriam e dali saíam roupas, muitas vezes joias, muitas vezes dinheiro, e eles juntavam todos os vizinhos e diziam: vocês veem? Os judeus são ladrões, olhem só o que existe nas malas que eles guardam nas suas casas. E através desse medo de estarem sendo vizinhos de pessoas que podiam roubá-los, quando, anos depois, a Segunda Guerra começa e os campos de concentração surgem, não só na Alemanha, mas também nos países que a Alemanha passou a dominar pela força, os vizinhos eram os primeiros a denunciar aqueles seus vizinhos judeus. E foi algo que durou durante os 5 anos de guerra. Na verdade, 6 anos, porque a guerra só terminou em 45. O medo instalado fazia com que você não conseguisse, nem dentro da própria família, confiar em ninguém. O medo faz isso. E por isso, todos os povos que vivem sob ditaduras vivem o medo, porque é do medo que se alimenta a pessoa que aparentemente detém um poder que para ela parece eterno. Joana d'Arc, contam os amigos espirituais, ao ver a fogueira à sua frente, pediu às forças do bem que lhe dessem força para não demonstrar medo, caminhando para morrer queimada, porque ela tinha fé, mas era uma menina. E, naturalmente, o medo surgiu em seu coração. Entretanto, ela foi na direção da fogueira, porque ela sabia muito bem que precisava, ela, sua alma eterna, dar aquele testemunho de coragem. Quando, interpelada pelos sacerdotes da época, que já tinham decidido que a matariam através do fogo e que diriam a todos que ela era uma bruxa, quando interpelada por eles, ao lhe perguntarem: esses espíritos, essas almas, esses santos que você vê, aparecem para você sem roupa alguma, desnudos? E aquela menina, que não sabia ler nem escrever, vencendo o medo que a dominava, respondia: creis então, na vossa pouca fé, que Deus não tem com que vesti-los? E os sacerdotes se calavam, impressionados com a coragem daquela menina. Porque eles sabiam muito bem que o medo que impunham a ela era quase impossível de ser vencido, mas ela conseguia, por causa de toda uma proteção espiritual que naturalmente tinha. E vai no rumo da fogueira, e os amigos espirituais contaram, muito tempo depois, através de Chico Xavier, que no momento em que o fogo começava a tocar-lhe o vestido, a veste, do alto desce uma chuva de luzes para ela, para que não sentisse o fogo a dominar o seu corpo. Ali estava, na hora final, o merecimento para todo o medo que ela havia vencido, por tudo que ela havia passado na mão dos seus algozes. Quando, no desencarne, após a nossa recuperação, depois que estudamos no mundo espiritual e que planejamos uma nova existência, temos que vencer o medo. O medo de não encontrar ninguém que nos ame a ponto de nos receber como pai e como mãe. O medo de voltar
em situação adversa àquilo que a nossa alma, às vezes acostumada com facilidades, pretenderia. E no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos amigos espirituais: aqueles que renascem em ambientes dificílimos, de vícios, de violência, o fazem de propósito? E os espíritos respondem: sim, eles vêm nesses lugares para mudar os seus destinos, mesmo em ambientes extremamente adversos a si mesmos. Portanto, aqueles que provocaram a violência em outras existências, muitas vezes renascem em situações de violência, não para voltarem a ser violentos, mas para vencer a violência através de uma nova atitude. Se havia uma coisa que os romanos sabiam muito bem, na época do Cristo, era impor o medo a todos os povos que dominavam. E a primeira coisa que faziam era estabelecer que qualquer que fosse a religião, a fé daquele povo que agora estava vencido, ela deixava de existir. Porque apenas os ídolos romanos, apenas os deuses romanos é que valiam. E é óbvio que quando você tira a possibilidade de alguém manifestar aquilo em que crê, você torna a pessoa amedrontada de tudo. E Jesus chega numa época como essa, em que os escravos eram a maioria, um povo absolutamente dominado. Os romanos acreditavam que aquilo nunca ia mudar, portanto, jamais se preocupavam em dirigir os destinos das pessoas de uma outra maneira que não fosse através do puro medo. E é por isso que quando nós, no mundo espiritual, com paciência e cuidado, também dos nossos protetores espirituais, começamos a planejar um novo mergulho na carne, é natural que sintamos medo. Medo por aquilo que nós não conseguimos fazer em vidas que se foram. Medo por aquilo que nós estamos prometendo e que muitas vezes algo em nós diz que vai ser muito difícil cumprir. Medo da própria situação social que nós vamos encontrar. Medo de estarmos de novo num corpo de carne, num planeta que se avizinha de uma etapa definitiva para a sua evolução. E é claro que todos nós atualmente encarnados na Terra, e somos 7 bilhões, sabíamos disso, que viveríamos essa época difícil, essa época problemática, individual e coletivamente, em que percebemos, talvez pela primeira vez em muitas existências, que não basta só ter fé. É preciso autoconhecimento, é preciso buscar muitas vezes a terapia para a nossa mente, para a nossa alma, para que nós nos entendamos em definitivo, para que nós não saiamos mais uma vez do corpo de carne através da morte física, da mesma maneira que tantas vezes nós saímos, equivocados, confusos, cheios de culpa por aquilo que fizemos de errado e principalmente por aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Uma certa madrugada, Chico voltava para casa e 2 ladrões o interceptaram. Ele, tarde da noite, havia psicografado até tarde, estava retornando quando os ladrões o seguraram e, sem identificá-lo de imediato, disseram a ele: "Dê tudo que você tem para nós." E o Chico começou a rir. "Meu filho, eu não tenho nada." "Não é possível, o senhor tem que ter alguma coisa, pode colocar os seus bolsos para fora." O Chico colocou os bolsos para fora, não tinha uma moeda. E um começou a discutir com o outro: "Mas não é possível, essa hora da madrugada nós pegamos alguém que não tem nada para nos dar? Como é seu nome, incompetente?" "Chico." "Como é seu nome?" "Chico Xavier." "Chico Xavier? Você é o Chico Xavier?" "Sou eu mesmo, meu filho." Um ladrão olhou para o outro e disse: "O que você tem aí no bolso?" E o segundo ladrão disse a ele: "Eu não vou dar nada para você. Nós estamos assaltando desde 7 horas da noite, é madrugada. O que você quer? Eu tenho aqui 3 relógios, um dinheiro, passa tudo para mim."
E o segundo ladrão, não, você não vai dar para ele, passa tudo para mim. O segundo ladrão dá tudo ao primeiro ladrão, e o primeiro ladrão enche as mãos do Chico dizendo, leva, seu Chico, é tudo que nós roubamos desde que a noite começou. Mas o senhor leva, que eu sei que o senhor vai tornar tudo isso leite para as suas crianças. E o senhor, faz um favor, o senhor reza por nós. E o Chico disse, meu filho, é claro que eu rezo. Os dois se ajoelharam na mesma hora, na frente do Chico, colocaram as mãos em posição, e o Chico teve que fazer uma prece ali, no meio da rua, escura e deserta. E mais tarde o Chico contava, não deu nem tempo de ter medo, porque quando eu disse meu nome, eles logo me encheram de dinheiro, de relógio, de tudo que eles haviam roubado para me entregar. Em verdade, hoje, nos dias em que a violência parece estar em muitos lugares onde nunca esteve, nós temos medo. Temos medo de sair à noite. Temos medo quando nossos filhos saem à noite, ou quando nossos netos saem. Se tocamos o celular para um deles e ele não atende, já imaginamos bobagens. Porque a verdade é que a mídia, o dia a dia, tudo nos convida a estarmos amedrontados. Porque parece que as coisas difíceis vêm se avolumando e todos os dias se sabe de uma grande tragédia. Quando eu era bem pequena, em 1961, eu tinha menos de 3 anos, uma moça apaixonou-se por um rapaz sem saber que ele era casado. E quando descobriu que ele era casado, exigiu que ele se separasse para casar com ela. Naquela época não havia divórcio, apenas desquite. E o rapaz, enrolando a moça, disse, olha, eu vou tentar, eu vou me separar, mas você tem que esperar um pouco. Ela percebeu que ele não se separaria. Planejou uma vingança. Descobriu onde ele morava, aproximou-se com uma desculpa da esposa do rapaz, começou a frequentar a casa dele sem que ele soubesse. Ele tinha uma filha de 4 anos e uma menor. E ela perguntou certa vez à esposa dele, qual das duas o seu esposo gosta mais? E, ingenuamente, a esposa disse, ele adora a Taninha, a nossa menina de 4 anos. Ele gosta muito da outra, mas a Taninha é a sua favorita. Esta moça foi buscar essa criança na escola, dias depois, dizendo aos donos da escola que tinha ido buscá-la por pedido da mãe da menina. Levou-a para o matadouro, a matou e ateou fogo a seu corpo. Ela foi presa no dia seguinte e foi conhecida como a Fera da Penha. Ela hoje tem 82 anos, está ainda encarnada, mora num subúrbio do Rio de Janeiro. Recentemente ela foi fotografada, alguém a reconheceu e a fotografou na rua. E os vizinhos dizem que ela não sai de casa em hipótese alguma. Ela não abre as janelas. E embora ela tenha cumprido quase 30 anos de cadeia, ela está presa dentro dela mesma. Mas naquela época, quando eu era pequena, crimes como esse eram um comentário para o país inteiro durante mais de um ano, porque não havia o que existe hoje. A cada hora, a cada 24 horas, você se amedronta mais ainda, porque um novo crime acontece. E Dona Laís Capilé, uma antiga trabalhadora de nossa comunhão, uma oradora extraordinária, desencarnada no mês passado, com mais de 96 anos, ela era a única que a Fera da Penha permitia que entrasse na sua cela, onde ela ficou presa por muitos anos. E a Dona Laís Capilé lia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, toda vez que ia visitar a Fera da Penha. E as freiras que tomavam conta do presídio eram impressionadas. Nossa, Laís, você tem uma vibração muito linda, apesar de ser espírita. Porque como que essa mulher consegue gostar da sua visita? Ela não deixa que ninguém a visite, só você. Mas o dia da Dona Laís também chegou, porque num determinado capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, falava-se sobre resgates, sobre aquilo que você faz e que de alguma forma você tem
que resgatar. E quando chegou nessa hora, a Fera da Penha disse a ela: o quê? Quer dizer que além de ficar presa esses anos, um dia eu vou ter que encontrar de novo aquela menina? Eu vou ter que passar talvez por uma coisa igual ao que eu fiz ela passar? E a dona Laís disse: olha, pelo amor nós conseguimos vencer, mas quando não conseguimos é através da dor. Ela colocou dona Laís Capilé para fora da cela e nunca mais deixou dona Laís entrar. E dona Laís, muito triste, porque durante tanto tempo havia visitado a Fera da Penha, disse à madre: madre, mas por que, meu Deus, que ela me botou para fora? E a madre superiora disse a dona Laís uma frase que eu guardo comigo até hoje. Disse a ela: Laís, quando a alma não quer, nem Deus pode fazer nada. E a verdade é que às vezes nós dizemos: ah, se o meu mentor me ajudasse, se o meu mentor aparecesse, se eu sonhasse com alguém me dizendo o que eu devo fazer, se na hora de fazer uma bobagem eu fosse impedida por alguma força estranha. É um engano. Quando nós estamos dispostos a não fazer o bem, ninguém nos segura. Mas quando nós vencemos o medo que há dentro de nós e nos dispomos de todo o coração a mudar o nosso destino, conseguimos. E é por isso que os Espíritos lembram que todos nós que atualmente estamos num corpo de carne, tivemos a oportunidade de revisar algumas vidas nossas, muitas delas recuadas de 800 anos atrás. E com toda essa informação, planejamos essa atual existência. Por isso, aquele que pelo medo separou pessoas que se amavam, hoje está sozinho. Por isso, aquele que em outra vida dominou as pessoas através do medo, que era uma verdadeira hipnose para as almas que o cercavam, hoje padece de graves enfermidades inexplicáveis para a medicina. Porque em todas as circunstâncias, onde nós impusemos a nossa vontade pelo medo, o retorno é certo. Aquilo retorna para nós, muitas vezes através de situações e vivências que aparentemente nesta vida nós achamos que não merecemos. E não duvidemos, ainda existe, mesmo entre os mais jovens, a certeza de que o medo consegue brecar as pessoas, colocá-las num canto sem que dali elas consigam sair. O número de adolescentes e pré-adolescentes que, principalmente nos Estados Unidos, têm buscado o suicídio por sofrerem de bullying através do computador ou nas suas escolas, aumenta de forma absurda. Porque há meninos de 12, 13, 14 anos que, pelo medo que impõem a colegas, conseguem levá-los até mesmo ao suicídio. Portanto, não é algo que desapareceu ou que nas próximas gerações depois da nossa melhorou. Ao contrário, existem outras formas de tornar o medo uma arma que faz com que meninos de 9, de 11 anos tirem a própria vida, porque não têm coragem de voltar à escola, de enfrentar os colegas que os humilham através de racismo, através da aparência física, porque tem alguma dificuldade de se expressar. É enorme o número de relatos que cada vez mais acontecem e está acontecendo no Brasil também. Por isso, quando nós ensinamos aos nossos filhos e netos a não terem medo, a serem eles mesmos, nós estamos prevenindo até mesmo um suicídio, uma perda gravíssima que nós precisamos evitar a todo custo. Os suicidas passam por um longo processo de hipnose para esquecer de alguma maneira o que fizeram a si mesmos, de renovação psíquica que leva às vezes muito tempo,
para enfim voltar à terra. E voltam invariavelmente trazendo no corpo, na mente, as sequelas graves do gesto praticado. Por isso os espíritos dizem que 100 anos não são suficientes para o resgate de um suicídio. É muito importante que quando nós falamos de ter medo, nós saibamos que também existem as questões espirituais. Também existem aqueles que, ao se aproximar de nós, espiritualmente falando, nos afetam profundamente com suas energias e nos amedrontam de todas as maneiras. Todas as vezes que alguém nos diz que nós não somos capazes de fazer alguma coisa, isso também é impor a nós o medo. Eu estou assim profundamente emocionada com a quantidade de espíritos desencarnados que estão nessa plateia. Muito maior do que o de encarnados. Vocês me permitirão beber uma água, parar por alguns minutos e sentar. Quando a gente vê mais gente morta do que viva, há muitos espíritos que hoje foram trazidos aqui, não simplesmente pelo tema, mas porque vieram conosco, nós encarnados. E havia um rapaz, na hora da prece, ao lado da Lisier, que se aproximou dela e disse, para mim, referindo-se a Lisier, diga a ela que essa força que vive com ela sempre estará com ela. E o rapaz começou a chorar, emocionado de poder dizer isso a Lisier. Tem muito tempo que eu não vejo a Lisier, nem sei se ela está precisando dessa força. Mas eu fiquei muito comovida de ver quantos amigos espirituais estão presentes e, ao nos olharem, eles anotam, ao observar o nosso psiquismo, os sentimentos que nos vão na alma, a nossa necessidade. E eu fiquei ali pensando se nós temos ideia do que significa estarmos dentro de uma casa que um dia o nosso coração escolheu. O que significa você sair daquela azáfama do dia a dia e, por um dia que seja, estar aqui para tomar o passe, ou mesmo que você não tome passe. Só esse momento em que estamos aqui pensando juntos sobre determinada coisa faz com que as forças maiores possam nos beneficiar de uma forma mais direta. E nós nunca precisamos tanto como nos dias que correm, em que você encontra tanta gente para reclamar, tanta gente para dizer, eu não faço mais isso, eu não frequento mais, eu não faço mais o bem, porque eu fiz o bem um dia e não tive retribuição. Os amigos espirituais contam que quando Jesus foi crucificado, nós mandamos para o universo um recado difícil, de que nós não queríamos Jesus. Nós, como humanidade, não queríamos a mensagem dele. E os apóstolos, que também tiveram medo, e por isso não estavam ali no momento da crucificação, só João estava, o mais jovem de todos eles, que tinha 20 anos quando Jesus foi crucificado. Quando começou a seguir o Cristo, como apóstolo, tinha 17. Era um menino, mas estava ali ao lado de Maria, no momento final de Jesus. Todos os outros se esconderam. E olhem bem o que era o Cristo. Se fosse eu podia ser crucificada, mas depois que eu aparecesse de novo, para os meus discípulos, a primeira coisa que eu ia dizer, mas onde é que vocês estavam? Para começar, eu já não seria crucificada. Porque eu confesso a vocês que na hora que fosse chegar perto da crucificação, na hora que eu visse como é que eles iam bater as minhas mãos e os meus pés naquele madeiro, eu imediatamente já ia dizer, acabou. Acabou. Adivinha? Adivinha quem sou eu? O comandante do mundo. Jesus era o governador da terra.
e se submeteu a tudo isso. Emmanuel, através do Chico, diz uma coisa linda. Ele diz que às vezes nos esquecemos de que Jesus foi anunciado por uma estrela. E jamais, em momento algum, ele disse: não se esqueçam que eu fui anunciado por uma estrela. Nunca disse isso em momento algum da sua existência na Terra. Qualquer um de nós usaria isso como recurso. Na hora que Pedro ameaçasse negar, olha a estrela que me anunciou. E Pedro talvez recuasse. Mas Jesus sabia que seria a negação de Pedro que o tornaria forte para ser a pedra do cristianismo depois que aquele momento de medo passasse. Por isso, quando nós pensamos no medo que Maria sentiu, e os espíritos amigos dizem que quando ela viu Jesus agonizando na cruz, a única coisa que ela pensava o tempo todo era: onde estavam os que tinham sido beneficiados por ele? Ninguém. Onde estavam todos aqueles, multidões, que o haviam ouvido? E toda vez que eu penso nisso, eu me lembro dos espíritos amigos que nesta casa sempre disseram que muitos de nós, os espíritas de hoje, os enamorados dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita e que nos aponta tantos caminhos maravilhosos, estávamos naquele dia do Sermão da Montanha. Ouvimos da boca do próprio Cristo as maravilhas e fizemos outra coisa completamente diferente das nossas existências. Não só naquela existência, não. Em muitas outras. Por isso nós ainda estamos aqui. Numa última palestra no sábado à noite, eu lembrava que há um livro chamado Os Exilados de Capela, que narra exatamente o que aconteceu com Capela, um planeta distante de nós, e que passou há muito tempo atrás por esse processo que a Terra está vivendo agora, de depuração, de aperfeiçoamento. E muitos daqueles que não conseguiram evoluir em Capela foram convidados pelo próprio Cristo para vir à Terra. E aqui fizeram seu destino. Calígula era um exilado de Capela, foi um dos homens mais cruéis que Roma conheceu. Leonardo da Vinci, esse gênio, era exilado de Capela também. E tinha depressões naquela época dele, não se chamava depressão. Tinha tristezas profundas, porque desenhava avião, helicóptero, coisas de que ele se lembrava de Capela e que ele sabia que não veria naquela existência. Mas, na nossa época de mocidade espírita, há muitos anos atrás, a gente costumava brincar. Eu acho que eu fui um exilado de Capela. E tinha gente que tinha orgulho disso, porque não lia direito. Porque se você era um exilado de Capela, você já era um fracassado de Capela e um fracassado aqui. Porque você estava agora na comunhão espírita participando de uma mocidade desde a época que o mundo é mundo. Às vezes a gente se orgulha de coisas porque a gente não pensa melhor. E a verdade é que quando somos confrontados com nós mesmos, todas as nossas teorias desaparecem. Porque a única coisa que fica valendo é o bem que nós não conseguimos fazer. Hoje, que a juventude ou a saúde relativa ainda nos beneficia, nós estamos tranquilos. Mas o dia de amanhã vem perto, como dizia Emmanuel através do Chico. E um dia todos nós retornaremos. É a única certeza que nós temos. Retornaremos todos através daquilo que chamamos de morte física. E nos será perguntado o que nós fizemos dos talentos que nós tínhamos, do medo que nós precisávamos vencer. Hoje em dia as pessoas têm medo de colocar a sua opinião. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou ficar quieto. Fulano está errado, mas quem sou eu para falar alguma coisa? Eu vou criar problema com fulano. Eu quero viver bem com todo mundo, mesmo podendo evitar coisas graves que aconteçam. Recentemente, eu moro no setor sudoeste, eu estou na minha janela num sábado de manhã, escuto uma briga no prédio em frente ao meu. E a briga começou a aumentar a ponto de o meu prédio não é tão próximo assim, mas dava para ver claramente o andar de onde vinha, a janela de onde vinha a briga entre um casal. A persiana estava baixada. De repente, ele parte para cima da moça e joga a moça pela persiana.
E a sorte é que ela não caiu do 5º andar, porque a persiana segurou o corpo dela. Quando eu já estava me arrumando, porque eu tive a ideia louca de ir até lá, ao invés de chamar a polícia do meu telefone fixo, que é o único que eu tenho, eu vi que o vizinho do 4º andar chegou na janela e disse: eu estou subindo aí. Para que ele percebesse que, pelo menos alguém do prédio dele estava não se sentindo acovardado e ia ajudar aquela mulher que estava apanhando. Porque às vezes nós achamos que, não, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E escutamos os gritos. No meu prédio, há 2 anos atrás, numa manhã silenciosa, eu e outros vizinhos começamos a escutar uma menina sendo espancada. Depois soubemos, era uma menina de 9 anos, espancada pela própria mãe. E é claro que todos nós descemos, o porteiro também estava escutando, fomos até o apartamento. É claro que a mãe que batia na menina nos olhou como se nós fôssemos as últimas criaturas da terra, mas com certeza naquele dia nós evitamos um mal maior. E não contente, eu contei isso numa palestra aqui, e uma pessoa que estava na plateia era a responsável pela vara da infância do Sudoeste. Não por acaso. E ele me passou o telefone pessoal dele, porque se aquilo se repetisse, sendo ela mãe, sendo o que fosse, era preciso vencer o medo, porque imagine o pavor dessa criança de 9 anos. E existem milhares de relatos em que pai e mãe, ou pai, padrasto ou madrasta, perdem a noção de si mesmos e batem até matar. E não adianta dizer, isso foi um resgate daquela criança. Isso, aquela criança tinha que passar por isso. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier. E com que consciência você vai dormir se você souber que podia ter evitado e não evitou? Parece bobagem, mas não é bobagem não. Porque há muita gente que precisa que alguém lhes diga, pare. Não faça isso. Você não tem o direito, mesmo sendo pai, mesmo sendo mãe, muito menos sendo marido ou sendo mulher. Porque quando você vai ver as pesquisas, há um número muito menor de mulheres que matam os seus companheiros. Mas o número de homens que matam as companheiras não para de crescer. No mês passado, fui fazer uma viagem e no caminho para o aeroporto, o taxista da minha quadra contando. A senhora sabe, lá em Santa Maria, onde eu moro, esta semana, 3 maridos mataram as suas esposas. 3. Em uma semana. Então, quando nós permitimos que o medo nos impeça de exigir as mudanças necessárias na sociedade, exigir uma educação que tem que começar muito antes de alguém formar uma família, casar-se, tem que começar na infância, tem que começar na escola, no respeito. Educação é tudo. Aqui é o meu limite. Eu não posso ultrapassá-lo, porque o direito do outro começa quando o meu acaba. E isso é para ser ensinado dentro de casa. E eu conheço pais que são reféns dos filhos. E ainda vem me dizer, Maíse, você precisa conhecer meu menino. Ele é do 3º milênio. Ele é um ser de luz. Já foi convidado a se retirar de 3 escolas. Porque ninguém aguenta ele. Tamanha inteligência. E aí o menino geralmente está do lado. Você olha para o menino, você tem 2 minutos de conversa com o menino e você fica pensando, será que eu digo a esse pai, a essa mãe, que esse menino não é do novo milênio? É um capiroto, mistura de capeta com garoto. E ela que está equivocada, aquela história do exilado de Capela. Ela escutou uma palestra dizendo que todas as crianças de hoje são seres de luz e ela acha que o filho dela também é. Mas não duvidem, meus amigos. Jesus, eu costumo brincar,
passou a régua. Veio todo mundo. E nós vamos encontrar crianças que são racistas com 4 anos de idade. Uma amiga minha tem um filho de 7 anos estudando no colégio mais caro dessa cidade. Ele tem uma coleguinha loura, olho azul. Ela não deixa nenhuma menina morena sentar do lado dela. Como que uma menina de 7 anos pode ser desse jeito? Ou ela está sendo ensinada, ou ela é uma alma eterna que tão brevemente já está manifestando o quanto ela precisa ser educada. E nós temos medo, porque conheço muitos pais que dizem: eu pago a escola para isso, eu pago o psicólogo para isso, mas eu mesmo não enfrento meu filho, porque eu não quero contrariá-lo. Ou então eu passo tão pouco tempo com ele que na hora que eu estou com ele, eu faço tudo o que ele quer. E nós estamos criando verdadeiros tiranos. E isso não começou agora, não. A minha filha tem 35 anos. Quando ela tinha 5, um coleguinha dela subiu na mesa, isso tem 30 anos, e deu um tapa na professora. E incentivou todo mundo da turma a fazer o mesmo. E o dono da escola era meu amigo. E ele me contou, quase eu vendi a escola de desgosto, porque eu chamei o pai do menino. E o pai do menino imediatamente disse: mas o senhor me chamou para quê? Eu pago essa escola para resolver as questões do meu filho. O menino tinha 5 anos. E aí ele explicou tudo o que tinha se passado na sala de aula, entre o garoto e a professora. E o menino estava sentado do lado do pai. E, claro, não queria que o pai prestasse atenção na conversa. E toda hora, pai, 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 pai. E o pai dizendo: calma, meu filho, estou falando aqui com o diretor. Calma, meu filho. Até que ele vira-se para o menino e diz: meu filho, calma. Assim que eu acabar a conversa, nós saímos e eu te compro um Playmobil. Na época, há 30 anos atrás, o Playmobil era o brinquedo mais caro que existia numa loja. E esse pai prometeu um Playmobil para um menino que tinha dado um tapa no rosto da professora. Isso foi há 30 anos. Eu avalio como não esteja hoje. Eu ainda não tenho neto para saber. Mas as pessoas que têm filhos ou netos pequenos, às vezes me contam histórias que se passam nas escolas pagas, e muito bem pagas, que são assustadoras. Por isso, quando os amigos espirituais dizem que nós passamos um longo processo para reencarnar, que nós lutamos por esse corpo que nós temos atualmente, porque não foi assim fácil, não. Nós tivemos que prometer muito. E hoje nós temos como desencarnados próximos de nós, às vezes, espíritos invisíveis aos nossos olhos materiais, que foram nossos cúmplices e que vêm ver o que nós estamos fazendo, porque eles tiveram menos coragem do que nós e não conseguiram voltar novamente. E nós prometemos tanto que conseguimos. E uma vez o Dr. Bezerra de Menezes contou aqui na comunhão, através da Dona Irene, que havia pessoas tão bondosas na Terra, e é bom a gente falar sobre isso também, que quando ficavam gripadas, até os sofredores que cercavam essas pessoas iam nas altas esferas do mundo espiritual para pedir por elas. Porque sabiam que era uma pessoa boa, que tinha importância na Terra para o equilíbrio da sua família, da sua vida e da vida em torno, e que precisava ser ajudada para continuar. Então também existe isso. Quando você amealha tanto benefício, quando você se torna conhecido na pátria maior por espalhar luz. Infelizmente, a maioria de nós ainda não consegue fazer isso. Mas já há muita gente, conforme os espíritos dizem, que está construindo na Terra o céu. Muitas vezes anonimamente, muitas vezes de forma humilde, e nós não damos nem valor àquela pessoa, porque ela não tem o estudo que nós temos, ou porque ela não ganha o dinheiro que nós ganhamos, ou porque ela não está no nosso status social. Mas são essas pessoas que passam invisíveis, muitas vezes almas iluminadas, em que a Terra ainda se sustenta. Já comentei com tantos de vocês a história de um mendigo chamado Jorge, que morava em Uberaba, e tinha uma ferida na boca que nunca cicatrizava.
Todo sábado de manhã, quando o Chico ia partir na caravana para a Vila do Pássaro Preto, o Jorge chegava e tascava um beijão na bochecha do Chico. A bochecha do Chico ficava sanguinolenta. Os espíritas todos horrorizados, milhões de lenços para tirar o sangue do Jorge na bochecha do Chico. E o Jorge saía tranquilo e o Chico ia tranquilo também. Um dia alguém contou, Chico Jorge morreu. Morreu na porta do mercado, dormindo. Era um morador de rua. E aí alguém, talvez o mais espírita de todos que estava ali, tirando o Chico, nossa, ainda bem, Chico, me desculpe, mas todo sábado ele vinha aqui, te tascava aquele beijo com sangue. Meu Deus do céu, só você para aguentar isso? E o Chico, enigmático, disse, vocês nem imaginam quem era o Jorge. E se alguma vingança o Chico pôde ter, é que ele morreu sem contar para ninguém quem era o Jorge. E nós vamos passar o resto das nossas vidas na Terra pensando quem era o Jorge, cujo beijo sanguinolento o Chico fazia questão de receber. Por isso, meus amigos, temos medo de nós mesmos, temos medo daquilo que ainda habita dentro de nós e que é o homem velho. Perguntaram uma vez para o Chico, você tem medo de alguma coisa, Chico? E ele disse, eu tenho pavor. Pavor, Chico, de quê? Da fera que ainda vive dentro de mim. E era Chico Xavier. Portanto, nas nossas horas em que pensamos sobre nós mesmos, vamos pedir às forças do bem que nos ajudem de verdade, porque nós vamos nos ajudar. Que possam fazer com que todos esses seres que aqui estão, e que nada mais são do que amigos que amanhã estarão na terra e vão trocar de lugar conosco. Eles estarão no corpo e nós estaremos fora. Mas o que nos torna diferentes não é isso. É a condução que o nosso coração determina. Nós sabemos muito bem que em vidas que se foram, falhamos, para dizer o mínimo, senão não teríamos precisado voltar mais uma vez. E é por isso que agora, em que essa consciência da nossa imortalidade, da beleza para a qual nós fomos criados e da qual estamos ainda distantes, existe em nós, é que é a nossa chance de finalmente acertar. Os discípulos, depois que deixaram passar o medo, e quando Jesus lhes aparece, a paz seja convosco, e não faz um comentário sobre todo o abandono que havia vivido, mas propõe a eles serem pescadores de homens, os discípulos, na casa do caminho, passaram períodos dificílimos, porque, como nós dissemos ao éter, que não queríamos Jesus, a sombra dominou a terra por um período imenso. As crianças romanas incorporavam na rua e as mães desesperadas levavam essas crianças até os discípulos de Jesus para que os espíritos que as dominavam fossem doutrinados. Os espíritos contam isso, que os discípulos penaram, porque as pessoas incorporavam, crianças pequenas incorporavam na rua, e as mães desesperadas batiam à porta dos discípulos para solucionar a questão para elas inexplicável em relação aos seus filhos. E é claro, passam-se alguns anos, Pedro vê bater alguém à porta, era um escravo que trazia para que Pedro cuidasse um homem leproso que estava morrendo. E o escravo diz a Pedro, por favor, o receba. A família o colocou para fora, o jogou na rua. Família rica, importante. E eu, que tomei conta dele até hoje, não tenho coragem de me afastar dele. Ele está morrendo, está apodrecendo em vida. Quando Pedro olha aquele homem doente, o reconhece. No dia do julgamento de Jesus, foi uma das vozes que se levantou mais alto para condenar o Cristo.
E como Pedro reconheceu aquele homem, imediatamente diz ao escravo: vai-te daqui com ele. Este homem, me lembro bem, há poucos anos condenou o nosso Messias, o nosso mestre. Ele não entra aqui. Eu jamais cuidaria dele. E bateu a porta. O escravo ficou estático. Contam os espíritos que ele nem se movia, porque para onde ele iria com seu amo? O que ele faria? Os dois na miséria, jogados à rua. Pedro entra. Quando Pedro vai se aproximando da pequena cozinha, surpresa, Jesus aparece. Pedro, o que fizeste, Pedro? Senhor, eu acabei de expulsar um daqueles que levantou a voz mais alta para te condenar. Eu jamais permitiria que ele entrasse aqui. Mas Jesus diz a ele: Pedro, volta lá, abre a porta, traz os dois para cá. Porque Pedro, ele ainda que morra na carne, vai viver. Pensa, Pedro, que castigo maior haverá para a alma culpada do que viver eternamente. E Pedro, arrasado, volta, abre a porta e traz o homem leproso para dentro e cuidou dele até a sua morte. A verdade é que existiu um castigo para todos nós. De vidas passadas até agora, nós vivemos eternamente. Não conseguimos burlar a nossa consciência, nem que queiramos. E é por isso também que encontros como esse, neste domingo, quando poderíamos estar fazendo outra coisa de nossas vidas, nunca são por acaso. E devemos estar gratos por aqui estarmos, nessa casa de oração abençoada, onde um dia cada um de nós chegou, às vezes na sua hora mais difícil, às vezes trazendo um buraco dentro de si que nada podia preencher. E com certeza nos encontramos menos amedrontados. E não permitamos que ninguém nos diga, seja quem for, que nós não somos capazes de mudar o nosso destino para melhor. Esse é o grande medo que devemos ter, de não conseguir, dessa vez, mudar o nosso destino. Mudemos os nossos dias. Não importa o que aconteça, não importa o que os outros nos digam, não importa o que a sociedade inclemente muitas vezes coloque para nós como verdades. O Cristo é a verdade absoluta. Ele nos deu todos os caminhos, todas as armas para que fôssemos felizes em definitivo. Nós aqui, ao longo de múltiplas existências, estamos sempre tentando outra coisa que não o amor que ele nos ensinou. Por isso, Emmanuel dizia através de Chico Xavier, o amor é a única força que nos retirará em definitivo das sombras onde nós mesmos nos colocamos para ascender decididamente para a luz. Não nos esqueçamos disso. Precisamos estudar um pouco mais? Estudemos um pouco mais. Precisamos trabalhar um pouco mais em benefício dos que sofrem? Vamos a isso. Se temos muito tempo para nos queixar, não duvidemos, estamos com tempo sobrando. Vamos encontrar um dia da nossa semana em que nos dediquemos a alguém, a alguma tarefa, a alguma coisa que ninguém quer fazer. Vamos justamente a isso. Dr. Bezerra de Menezes conta que quando irmã Dulce desencarnou, ele disse a ela, peça à irmã o trabalho que a senhora quiser. Ela disse, eu posso escolher? O senhor não vai escolher? E o Dr. Bezerra disse a ela, mas quem sou eu para escolher? E ela disse, eu quero um trabalho que ninguém queira. E foi trabalhar com as almas suicidas, que é o que ela faz até hoje, no mundo espiritual. Por isso, não duvidemos jamais. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele sabia muito bem que nós tentaríamos muitos outros caminhos, mas todos eles nos levariam ao dia de hoje, quando finalmente,
conscientizados talvez pela primeira vez em múltiplas existências de que nós precisamos mesmo fazer alguma coisa de nossas almas eternas, nós estamos aqui. Que Jesus nos abençoe, que nos guarde, que nós possamos aproveitar que tantos espíritos amigos permanecem conosco, desde que a Lisieux fez a prece de abertura até agora, anotando em seus cadernos de luz as nossas necessidades. Não porque serão capazes ou teremos merecimento para ter todas as nossas necessidades atendidas, mas porque todas as nossas necessidades estarão no coração desses irmãos que tentarão nos ajudar de todas as formas. Nos ajudemos também. Porque se nós não fazemos a nossa parte, nem Deus pode fazer nada, como lembrou a Madre Superiora, a Dona Laís, há tantos anos atrás. Que nós possamos ter essa certeza de que amanhã é segunda-feira, eu vou começar aquela dieta, ou eu vou procurar um novo emprego. Mas pensemos em ser mais pacientes, em desenvolver bondade, em romper de vez esse receio de ser felizes, porque também há quem tenha medo de ser feliz e prefira a infelicidade, prefira a queixa, prefira a mágoa, prefira dizer que Deus não existe, prefira ficar num cantinho sofredor, sem romper tudo para finalmente alcançar a maior de todas as alegrias, que é fazer os outros felizes. Primeiro sejamos bons, depois nós seremos felizes, dizia seu Eurípides Barçanufo. Façamos isso. Que Jesus nos abençoe. E eu agradeço demais a vocês a paciência com que me ouviram. Há momentos em que, ao ver almas queridas, que eu conheci ainda na terra, aqui presentes nessa casa, nos privilegiando com sua presença amorosa, a nos dizer que permanecemos todos na terra ou fora dela, em sintonia, eu tenho que me sentar para não cair dura. E a minha filha fica danada da vida quando eu digo que eu estou sempre com a mala pronta. Porque quando eu penso no número de amigos e de pessoas que eu admirei e que já não estão mais na terra, o lado de lá está muito melhor. Com todo respeito a quem ainda está aqui, a mim mesma, o lado de lá está mais divertido. Porque as pessoas do lado de lá, com certeza bem conscientes, estão de alguma maneira querendo que nós fiquemos muito tempo aqui, o que for possível. Mas ninguém vai morrer de paixão se retornar à verdadeira existência, porque lá há muito trabalho também. Só que não dá para chegar lá sem cumprir a nossa parte aqui. Por isso, façamos o nosso melhor. E com esse pensamento de amor, agradecendo a vocês, agradecendo a todos os espíritos que aqui estão e que nos abraçam, afetuosos, na certeza de que agora vai. Nós vamos dar um jeito na nossa existência, que possamos fazer isso. E quando ficar muito difícil, vamos vir para cá, vamos conversar, vamos buscar uma orientação segura, vamos buscar trabalho, vamos tomar passe, mas baseados na energia que vamos receber, espalhar essa energia lá fora com todo aquele que cruzar o nosso caminho. Não guardar para nós essa energia abençoada que uma casa de oração nos proporciona, mas, uma vez saindo, espalhar. No olhar, na palavra, no silêncio acolhedor, em todas as ocasiões em que nós não vamos fugir, nos omitir, esquecer, fingir, achar que nós não estamos vendo aquilo que nós realmente podemos modificar. Que Jesus nos abençoe e guarde hoje e sempre. Obrigada. Vocês aplaudem. Claro. Aqui domingo é diferente. Se eu chegar do lado de lá, faltar um bônus hora. Tem aquele domingo. Mas naquele domingo você foi aplaudida, minha filha. Estou brincando, vocês não sabem como isso dá resultado. Para a festa junina do nosso lar, eu comentei. Já pensou, você está no mundo espiritual, o doutor Bezerra veio olhar sua ficha, por causa de uma torta que você não doou para a festa junina, você não entra em nosso lar. Gente, juro, esse ano foi um recorde de torta. Graças a Deus, foi uma loucura de torta. Congelamos torta para 2 meses para as crianças comerem.
Porque a verdade é que todo mundo ficou com medo de, por causa de uma torta, não conseguir encarar Dr. Bezerra de Menezes. Por isso não custa nada. Vamos fazer todo o bem possível, que uma mão não saiba o que faz a outra. E que nada nos desanime, porque se há uma coisa que a sombra está tentando nos dias que correm, é nos desanimar. Não duvidem disso. Todos nós, em qualquer lugar do mundo, o plano é esse, é nos fazer desanimar. Não permitamos que haja desânimo e desistência no nosso coração. Só um pouquinho. Ela falou sobre o aplauso, só uma explicaçãozinha bem rápida. O aplauso é uma manifestação de satisfação e aumenta o compromisso do palestrante a se aprimorar cada vez mais. Aquela pessoa que tem que ser vaidosa, não é o aplauso que fará vaidosa. Ela pode subir na tampa da Coca-Cola e ela será vaidosa. Então, nós precisamos aplaudir realmente uma pessoa que faz uma palestra e que conforta o nosso coração e nos impulsionando a compartilhar lá fora aquilo que amealhamos de melhor aqui. Sempre vamos aplaudir, porque vamos fortalecer aqueles que estudam e se esforçam para trazer a boa palavra. É verdade, é que eu sou tímida mesmo. É que eu sou tímida mesmo. É timidez, ninguém acredita, mas eu sou tímida. E a verdade é que quando eu tinha 16 anos, eu comecei a fazer palestra. Então eu quero contar a vocês que seu Eurípides Bassanufo, através de Dona Irene, me chamou para conversar sobre a tarefa que viria, etc. E ele, na época, preocupado naturalmente comigo, porque eu só tinha 16 anos, ele disse: minha filha, não se esqueça, a vaidade é um chicote invisível, que vai lanhando a pessoa sem que ela perceba, e vai tirando as forças dela sem que ela perceba. Mas, gente, cá entre nós, eu vou fazer 62 anos em dezembro. Eu não era vaidosa com 16, bonita e nova? Imagine hoje em dia, né? Não dá mais para ser vaidosa, já era para eu ter me tornado, né? Com 45 anos fazendo palestra, de vez em quando as pessoas dizem: olha, às vezes no último minuto. Eu digo: que isso, gente? Quem tem espelho em casa sabe. Na minha idade, cada dia é uma dor, cada dia é uma ruga. Quando você acorda de manhã, senta na beirada da cama e percebe que nada está doendo, você acha que morreu.